Graça e paz para todos. Vamos orar então para a gente iniciar. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Mais uma vez, Pai, somos infinitamente gratos ao Senhor pelo Teu cuidado, pelo privilégio de estar na Tua casa, aprender mais sobre o Senhor, sobre o Teu legado, sobre os Teus ensinamentos. E eu peço ao Senhor, Pai, que seja conosco mais uma vez. Nos ajude, Pai, nos ajude a aprender, entender, guardar os ensinamentos e a praticá-los. Que seja tudo isso para a honra e glória do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje nós vamos de fato finalizar Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque nós estudamos da capítulo 1 até o capítulo 10, né? Aí depois nós pulamos por 12, fomos do 12 até o 14, falando dos dons espirituais. E aí na quarta-feira nós estudamos o 15 e o 16, mas o capítulo 11 ficou para trás. E o capítulo 11 a gente, na verdade, era para ter feito antes do 12, né? Então mas nós vamos pegar ele hoje aí. Esqueci de fazer meu resuminho aqui, mas eu acho que eu lembro o que a gente estudou cada um. Então vamos lá. Lembrando que, só uma recapitulada, do capítulo 1 até o capítulo 4 de Coríntios, a gente viu um problema generalizado na igreja de Coríntios com relação à divisão. Vocês lembram? Do capítulo 1 ao capítulo 4, o resumo é falando de divisão, culto à personalidade. Paulo vem falar que as pessoas estavam colocando, para não colocar ele no pedestal. Paulo vem falar do verdadeiro evangelho, que ele lançou o fundamento e cada um veja como constrói sobre esse fundamento. Capítulo 5 a gente entra naquele problema de incesto que teve dentro da igreja, né? No capítulo 6 nós vemos aquele caso onde os irmãos estavam processando os outros, levando para a corte pelos problemas da igreja. Capítulo 7, problema relacionado assim à relação sexual, entre casados e não casados, crentes e descrentes, viver uma vida de celibato, uma vida separada. Capítulo 8 e 9, capítulo 8, 9 e 10, vamos falar assim de coisas relacionadas ao culto também, porém, mais destinado a comidas oferecidas a ídolos, essas coisas, né? Aí depois, nós pulamos para o capítulo 12, do 12 até o 14, ele vai falar dos dons, né? Vai falar também da questão do culto, mais especificamente dos dons. E capítulo 15, ele falou sobre... O que é o 15 mesmo? A gente teve na última aula, eu esqueci. Lembrando o trem lá de 2 meses atrás, esqueci o da última aula. É verdade, isso mesmo. Paulo falando sobre a ressurreição, e aquele dilema, né, que eles falavam assim, não, o corpo, a matéria é má, e eles tratando o corpo como prisão da alma, né? E Paulo vem trabalhar essa questão. No capítulo 16, falou sobre uma oferta que foi levantada, né, aos pobres da região de Jerusalém, e que foi profetizado, inclusive, pelo profeta Ágabo, em Atos, né? E hoje nós vamos estudar o capítulo 11. Esse capítulo 11, inclusive, é um capítulo que eu quero, para o início do ano, a gente fazer um estudo aberto dele. Por quê? Ainda mais para nossas igrejas. E vai ser aberto para todo mundo, mas ele é importante ainda mais para nossas igrejas, tanto com as suas, quanto para o Ramp Church, porque nós temos pastoras, nós temos mulheres na liderança, e nós vamos... E aqui, aqueles que defendem que a mulher ela não pode liderar, não pode ensinar na igreja, que ela não pode pastorear, eles têm como base também o capítulo 11. Eles não pegam só o 11, né, mas um dos que eles pegam é o capítulo 11. Então eu quero pegar um dia só para falar sobre isso, né? Aí nós vamos pegar aquela parte onde Paulo fala assim, não permito que a mulher fale na igreja. Aí o pessoal fala, tá vendo? A mulher não podia nem falar, quanto mais pastorear. Tem um cara que eu acompanhava ele na internet, rapaz, esqueci o nome dele,
pastor Rodrigo Mocelin, acho que é Rodrigo Mocelin. Esse cara era até bacana, só que um dia ele foi e falou assim, o vídeo era sobre pastoras, né? Aí ele foi e falou assim, aí ele já começou o vídeo assim, se na sua igreja tem pastora, corre de lá. O vídeo era desse jeito. E aí ele falou um tanto de asneira, velho, desse negócio de pastora. Aí nesse dia eu falei, quer saber, esse cara não tem mais nada para somar não, acabou. O último vídeo que vocês deram foi esse. A partir de hoje ele não vai nem aparecer no feed para mim mais. Já coloquei assim, eu não quero nem ver esse camarada mais. Tipo assim, o cara é tão inteligente para umas coisas, e tão, como se diz, ignorante para outras, né? Aí então nós vamos fazer um estudo aberto com relação a isso. Isso é necessário, cara, porque pela ignorância das pessoas, né? Tipo assim, e para a nossa liderança feminina, que às vezes vai chegar no momento, alguém pode ser que questiona, e ela não sabe responder, vai ficar acanhada, vai ficar, tipo assim, eu acredito que alguns aqui já devem ter ouvido assim, você sabe que não existe apóstolo hoje mais, né? Aí se você não está preparado para essa conversa, você vai fazer o quê? Não é mesmo, não tem não. É só isso. Ou, porque é o seguinte, não é que você desacredita. Você sabe que você crê, porque você vê Deus usando o seu apóstolo, você vê a vida dele, você vê o testemunho dele, só que você não tem argumento bíblico para mostrar para a pessoa, aí a gente perde naquele ali, né? E também a gente às vezes não quer esquentar a cabeça. Não, tá bom, você está certo. Raquel, ela fala lá no início. Aí você pega isso aí, o cara já fala assim, não, mas ela era pastor de ovelha. Eu falei, mas quem não era pastor de ovelha na Bíblia? Fala para mim, só Jesus, meu filho. Quando vai falar do bom pastor, está falando de Jesus. Mas é tudo menção ao pastor de ovelha. E Raquel era, né? Então, assim, aí a gente vai ter. Porque era pastora, fala nessas palavras mesmo. Então, assim, aí é bom ter esse tipo de estudo para a gente dar munição para a igreja, não para sair debatendo com os outros, mas para saber biblicamente responder, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito quando a pessoa fala que não existe apóstolo, entendeu? Eu gosto muito, hoje eu gosto, né? Mas já teve época de eu estar do lado dessa pessoa e falar, você sabe que não existe apóstolo mais. Eu já estive do lado de lá, entendeu? Até que eu entendi e comecei, falei, não, agora eu tenho que aprender a defender do lado de lá, entendeu? Então vamos lá então. 1 Coríntios capítulo 11. Na verdade o capítulo 11 aí, ele vai começar no versículo 2, porque o versículo 1, ele faz parte do capítulo 10 ainda, tá? Talvez até na Bíblia de vocês vai estar essa divisão aí. Antes do 2 está um texto assim, né? Como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Aí começa assim no versículo 2. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrai de mim, e retendes os preceitos como vou-lo entreguei. Lembra que, nota que ele está começando com um elogio. Eu louvo vocês, irmãos. Paulo já começou. Vocês vão entender que Paulo, assim, em Corinto a gente vê tanta característica de Paulo. Paulo ele era tão assim, ele sabia o público que estava falando, e ele sabia trazer o público para ele, para depois ele chamar a atenção do pessoal, né? Então aqui, quando inicia aqui, ele já queria dar uma cepada em Corinto já, ele precisava exortar com alguma coisa, mas antes dele exortar, ele chamou eles e parabenizou. E isso aí é a manha do negócio, entendeu? Você não pode chegar batendo, primeiro você tem que agradecer, falar do bom trabalho, e não é que depois você vai bater, né? Mas é porque na hora que você for chamar atenção, você também soube parabenizar, porque muitas vezes a gente só sabe cobrar, não sabe dar o parabéns, né? Isso é ruim. Eu lembro que eu tinha um amigo que a gente trabalhava junto, a gente ia trabalhar junto e a gente era muito chegado. Só que depois ele foi promovido, ele passou a ser o nosso supervisor geralzão lá, né? Aí ele virou boys, né? E só que a gente morava no meio do bairro, a gente tinha uma proximidade e tal. Aí um dia ele foi lá e, nossa, meteu o cepo na reunião assim, né? Aí depois, na hora de ir embora, eu falei, rapaz, você já tá igual. Eu falei assim, você começou esses dias já, e você já tá igual esses homens velhos tudo aí já, só reúne o povo para bater. Aí ele, mas eu precisava falar. Eu falei, alguma vez você já parabenizou alguém da equipe? Alguma vez? Ele, não. Eu falei, e quando é que você vai fazer isso? Ou a gente não faz nada certo, só faz errado. Eu falei,
uma reunião tira um dia e parabeniza a equipe. Se você quiser chamar atenção, você chama no outro dia. Mas para um dia e fala assim, gente, eu trouxe aqui um café, porque vocês estão de parabéns. Você vai ganhar todo mundo. No dia que você chamar atenção, todo mundo vai entender. Mas se você só bate, ninguém, todo mundo fica assim, o que eu preciso fazer para agradar esse cara? Né? Então, Paulo, ele é um cara muito estrategista. Ele falou, eu louvo vocês, irmão, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como eu te entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse com a cabeça raspada. Cara, o que estava acontecendo em Corinto? Aqui em Corinto, o diagnóstico aqui desse momento era como se a igreja de Corinto fosse uma igreja que tratasse a mulher como um lixo assim, imundo assim, entendeu? A mulher era um mero objeto de prazer. Lembrando que o contexto de Corinto era um lugar que tinha um templo, que servia uma mulher, uma deusa, e ali havia 10.000 mulheres que serviam os homens daquele local. Então a mulher já era desprezada, porque a forma de culto dessas prostitutas eram os prazeres sexuais. Então elas prestavam culto se oferecendo aos homens da cidade, daquela região. Então as mulheres, elas já tinham esse conceito com os homens de serem rebaixadas. Aí, Paulo, ele chega e ele apresenta o evangelho. Ele apresenta o evangelho para a igreja de Corinto. Junto com o evangelho vem uma realidade, uma verdade de que o homem não é mais importante que a mulher, ele não está acima da mulher. Ambos, Jesus veio para os dois, Jesus é quem criou os dois. Então, Deus criou o homem e a mulher do mesmo level. Cada um deles vai estar diante de Deus, vai responder por ele próprio. Então, Jesus veio para os dois, vai cobrar dos dois, tudo igual. Então, quando Paulo chega e apresenta o evangelho, ele mostra que a mulher não é esse simples objeto, que ela também tem voz e que ela também tem o lugar dela, né? Aí, com isso, a mulher de Corinto, as mulheres de Corinto, elas meio que surgiu ali o feminismo. Tipo assim, sabe? Na hora começou um pouquinho, ela tem importância, aí ela começou a falar assim, não, já que nós estamos no mesmo level, nós vamos começar a dar ordem também. Vamos mandar a letra, como se diz, né? E ali meio que nasceu um movimento feminismo dentro da igreja de Corinto. Por quê? Toda mulher que era decente, uma mulher de família, uma mulher que tinha um marido, e que era uma mulher que representava bem sua família, era uma mulher honrada, ela usava o véu. Essa mulher, ela andava com o véu, tapando o seu rosto. E as únicas que se atreviam a andar sem o véu eram as prostitutas. E para você ter uma ideia, uma mulher chegar sem um véu na igreja, no período de Corinto, era como se uma mulher entrasse hoje num culto de roupa de banho, entendeu? Só de fio dental, assim, de tão absurdo que era a mulher andar sem o véu naquela época. Então, uma mulher que ela não tinha o véu, ela já era tida como uma prostituta, a mulher já. Porque era o conceito da igreja de Corinto, não da igreja, da cidade de Corinto, que era esse conceito, querendo ou não, enfiou dentro da igreja, porque as pessoas de Corinto eram que se converteram. Então, o evangelho estava transformando essas pessoas. Então, Paulo agora, ele fica sabendo, né? A gente sabe que isso aqui é Paulo respondendo algumas coisas que os da casa de Cloé mandaram para ele. Aí ele foi e falou assim, cara, aí ele começa a falar assim, como que as mulheres devem se portar, uma vez que as mulheres agora viram que estavam no mesmo level dos homens, como elas deveriam se portar. Então Paulo, ele começa e falou assim, eu louvo vocês, irmão, porque vocês guardam tudo que eu ensino. Aí ele vai falar assim, todo homem, aí ele joga para o homem, fala assim, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, ele desonra a sua própria cabeça.
ele desonra a cabeça se ele tiver a cabeça coberta. Aí agora ele fala assim, mas a mulher, se ela não tiver a cabeça coberta, aí ela desonra a sua própria cabeça, porque é como se ela tivesse raspado. Ou seja, quando fala de cabeça, está falando de cobertura. Se a mulher ela não tem uma cobertura e ela se move fora dessa cobertura, era como se ela não tivesse nada, ela tivesse careca. Aí ele vai falar no 6, portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente, tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Ou seja, ele está falando assim, se é indecente que a mulher ela vai viver careca, e isso não é ele não queria isso, não era daquele ambiente a mulher rapar sua cabeça, ele fala assim, se for para ela profetizar sem o véu, melhor que ela raspar a cabeça. Mas como isso não é o costume, então cubra a cabeça. Ele está falando com a mulher. Aí ele vai falar assim, ó, o varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Aí aqui os camaradas, os críticos, né, vão falar assim que a Bíblia é machista, né? Que a Bíblia que criou esse movimento. Inclusive esse pastor que eu falei no início, ele fala que o pastoreio feminino ele nasceu com o feminismo. Tipo assim, a mulher querendo tomar o lugar do homem, nasceu o pastoreio feminino. E ele trata isso aí como se fosse verdade absoluta. Aí, só que lá no versículo 3, que nós já lemos, fala assim, ó, quero que saibais que Cristo é a cabeça do varão. O varão é a cabeça da mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. Você está vendo que está falando de questão de cobertura, mas não está falando questão de importância. Porque senão, automaticamente, nós teríamos aqui Cristo um level abaixo de Deus. E nós sabemos que Jesus, Espírito Santo e Deus, nós cremos na Trindade. É um Deus só, com 3 atribuições diferentes. Nenhum é maior que o outro, porque todos eles são um só. Então, se eu quero falar que nessa condição eu estou colocando a mulher como menos importante que o homem, eu também estou colocando Cristo menos importante que Deus, porque está no mesmo versículo, está na mesma coisa. Está falando assim, ó, quero que saibais que Cristo é a cabeça do varão. O varão é a cabeça da mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. Então, se o homem é mais importante que a mulher, porque ele é a cabeça dela, Jesus, ele é menos importante que Deus, porque é Deus que é a cabeça dele. E não está falando disso, está falando de atribuições, lugares, não de termo de importância. Então, aí no versículo 7, Paulo fala assim, o varão, pois, não deve cobrir a cabeça. Ele não cobre a cabeça porque ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Cara, aqui está falando o seguinte, como a mulher, a cabeça da mulher, o homem, é o varão, é o marido, a mulher que no culto ela profetizasse ou orasse sem a cobertura, ela desonrava a cabeça dela, que era quem? O marido. Então ela desonrava o marido fazendo isso. Era como se, voltando aqui àquele exemplo que eu falei, uma mulher entrasse na igreja sem o véu, era como se ela entrasse de fio dental aqui, de roupa de banho. Aí agora imagina a mulher, a esposa do cara vai lá e tira o véu e começa a orar dentro da igreja. Era como se ela tirasse a roupa e ficasse de roupa de banho ali, profetizando dentro da igreja, orando. A vergonha era dela? Sim, mas quem ia ser o afetado era o marido. Então, Paulo está falando disso. Paulo está falando não de importância, mas está falando de locais estabelecidos, lideranças estabelecidas. Paulo está falando disso. Aí ele fala assim no versículo 12, porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Ou seja, ele está falando assim, ó, uma prova que ele não está falando que é termo de importância, que o homem é mais importante que a mulher, tanto que ele está falando assim, ó, o homem é o cabeça da mulher,
a mulher provém dele. Só que ele provém dela também, porque se ela não der a luz ao varão, não tem o homem. Então, assim, o homem, ela depende da liderança dele e ele depende dela, porque ele provém dela. É ela quem dá a luz, não é o homem que dá a luz. Então, ele está colocando tudo em level de igualdade. E ele fala assim, e tudo vem de Deus. Ou seja, nem o homem nem a mulher, o homem vem de Deus e a mulher não vem, ou a mulher vem de Deus e o homem não vem. Não, ele está falando assim, o homem provém da mulher e a mulher provém do homem. Mas ambos, eles dependem de Deus. É como quando Paulo falou lá no capítulo 3 ou 2, não sei. Ele fala assim, ó, quando as pessoas falavam assim, quem me batizou foi Apolo, quem me batizou foi Paulo, foi Cefas, foi Pedro. Aí falou assim, ó, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Paulo falou isso. Assim, de modo que não sou eu o cara que é o importante. O importante é quem dá o crescimento. E não sou eu que dou o crescimento, eu só plantei. O outro veio e regou. Mas quem dá o crescimento é Deus. De modo que a glória é dele. É ele que faz crescer. Aí no versículo 13 ele fala assim, julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra o varão ter o cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então, Paulo agora está falando o seguinte, cara, vocês sabem, o que eu ensinei para vocês não é que se a mulher, ela profetiza sem a cabeça coberta, não é uma desonra? Eu não falei isso? Ele, tipo assim, eu não estou lembrando, eu não ensinei isso a vocês? Aí ele vai falar assim, da mesma forma que eu ensinei, que o homem também não deve ter o cabelo grande, o cabelo comprido, aí eles vão pegar lá, tá vendo, irmão? Não pode, ó, cabelo grande, ó. Paulo está falando contra isso. Aí ele fala assim, mas para a mulher o cabelo grande é honroso, porque o cabelo é como se fosse um véu para ela. Paulo está falando assim, vamos trazer para o nosso contexto, era como se fosse assim, o homem, ele não tem que ter atributo da mulher, o cabelo grande é da mulher, ou seja, que o homem não seja, a grosso modo, afeminado em nada, porque isso é a função da mulher. E a mulher, o que é dela, que torna feminina, isso é dela, isso é honra para ela, mas para o homem não é. Então o homem não tem que ter o cabelo grande, nesse contexto que ele está falando. Pode deixar o cabelo crescer, Bruno, pode ficar tranquilo. Bruninho já passou a mão assim, meu Deus, vou ter que cortar agora. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então ele está falando assim, ó, mas se alguém trouxer isso de fora e quiser implantar aqui, isso não é nosso costume, nós não agimos dessa forma. Paulo está falando assim, eu já ensinei vocês, nós não agimos assim. Eu lembro, trazendo para o nosso contexto, a pandemia, ela iniciou, foi quando, menino? 19 ou 20? Foi 20, né? 19? E eu lembro que a gente tinha umas reuniões aqui, né, pastora Catarina? As reuniões, assim, no meu conceito, a base da Ramp Church, obviamente, é uma palavra que Deus deu para a casa do apóstolo, né, direcionando, mas para mim a base da igreja é o momento que a liderança teve na pandemia. Que não tinha culto, mas toda semana tinha reunião. Toda semana tinha reunião de pastores, e a reunião de pastores era assim, ó, pastor Catarina está aí, o Bruninho não vinha nessa época ainda não. Reunião tinha dia que acabava com o nosso tudo pro chão aqui, ó, entendeu? Era unção violenta, assim, acabava tardão, e era toda semana. E era assim, foi um momento assim, que nós nunca mais vamos ter tempo para fazer aquilo. Acabou. Quem fez, fez, não tem tempo de fazer aquilo mais, não dá. Hoje, no nosso contexto, não tem como. Mas o apóstolo, ele ensinou muito a gente naquele período. E uma coisa que ele falava era o seguinte, gente, quando acabar essa pandemia, vai entrar gente aqui desesperada nessa porta, porque está todo mundo dentro de casa, enfiando dentro de casa, e vai entrar gente aqui de tudo que é lugar diferente, de igreja diferente, de cultura diferente. Aí é a nossa hora de não negociar nada. Eles que têm que aprender o que a gente tem. Não é eles trazer a bagagem que eles têm e implantar aqui. Não, nós já temos a nossa visão formada. Quando eles entrarem, eles vão ser tocados pela nossa visão. Não nós vamos ser tocados por eles. E isso ele frisou muito. Aí era como se Paulo falasse isso, ó. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos
tal costume, nem as igrejas de Deus. Então Paulo está falando assim, ó, nós não temos esse costume, nós não trabalhamos assim, não é assim que Deus nos direcionou. Então Paulo, ele dá essa instrução aqui a respeito da mulher se portar, e o resumo dessa parte da mulher, porque ele muda de assunto totalmente agora, ele vai falar da ceia, é tipo isso, a mulher não tinha voz, mas quando ela passou a ter voz, a voz dela queria sobressair a dos homens, da liderança daquela casa, é onde Paulo entra e fala assim, não é assim que eu vos ensinei. E Paulo lá no início ele chega assim, ó, eu louvo a vocês que vocês fazem tudo que eu ensinei. A gente vai ver isso em 2 Coríntios capítulo 8 ou 9, quando ele vai falar de oferta. Aí ele fala assim, ó, eu fico muito feliz que vocês tenham o coração muito bom e a intenção de abençoar. Então eu fico muito feliz com isso. Aí logo embaixo ele fala assim, mas só a intenção não vale. A intenção tem que virar ação. Vocês só têm intenção, vocês não fazem o que precisa fazer, né? Então lá no início ele falou assim, ó, eu louvo vocês. Agora no versículo 17 ele já fala assim, ó, nisto porém que vou dizer, eu não vos louvo. Ou seja, primeiro ele trouxe todo mundo para o lado dele, ó, eu louvo vocês, vem cá, vocês entenderam um negócio errado aqui, deixa eu acertar. Mas aí agora vem a cepada, entendeu? Normalmente os caras que é líder, eles pegam isso aqui assim, entendeu? Ele já pega essa manha aqui, aprende com isso aqui. Agora, Paulo vai trabalhar agora de alguns problemas que estavam acontecendo na celebração da ceia. Tá? Então ele fala assim, ó, nisto porém eu vou dizer-vos, aliás, nisso que eu vou falar com vocês, eu não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Paulo está falando assim, eu não louvo vocês nisso, porque quando vocês se ajuntam, não é para uma coisa boa, é para ficar pior. Vocês não ajuntam para ficar melhor. O que acontecia? Antes da ceia, antes do período da ceia, havia uma festa em Jerusalém chamada Festa do Amor, Festa do Ágape, que era a festa do amor. O que conduzia essa festa? Não era uma festa profana, não era nada disso, mas era uma festa onde Corinto era uma cidade portuária, muito rica, mas tinha a discrepância de pessoas que era bastardo, tinha muito, e tinha os pobres, os que tinham quase que nada. Pessoas passavam dificuldade, outros tinham em abundância. Desde que o mundo é mundo, isso acontece. Então, na festa do amor, que era a festa do ágape, o que era antes da ceia, o que acontecia? As pessoas traziam alimento de casa. Então, era nesse dia a oportunidade do pobre comer do banquete do rico, porque o rico trazia comida de casa e eles faziam um banquete. Todo mundo participava daquele banquete, inclusive o pobre que não tinha de comer, ele comia da comida do rico naquele dia. Então, essa festa era a festa rotineira. Essa festa não existe mais, essa festa não tem mais lá com o povo israelita. Então, aí Paulo agora ele tá trazendo isso. Ele fala assim, ó, quando vocês vão se reunir, vocês não se reúnem para melhor, vocês se reúnem para pior. Versículo 18, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente na sua própria ceia, e assim uns têm fome e outros embriagam-se. O que Paulo está falando? Ele falou assim, cara, eu não louvo vocês, porque essa festa, que deveria ser uma festa para a gente abençoar, inclusive quem não tem condição, o que estava acontecendo? Corinto, cara, era muito depravado. Corinto era uma cidade terrivelmente afetada pelo contexto social da cidade. A igreja de Corinto era afetada. Então, o que estava acontecendo era que os ricos, que trariam os banquetes para todo mundo se deliciar, eles fizeram grupinhos dos ricos. Então, eles se ajuntaram no canto. O alimento que eles traziam eram para eles. Então, de modo que, Paulo falando assim, uns estão com fome e outros estão embriagados. Ou seja, os embriagados eram os ricos, que tinham uma abastância de comida, só que eles faziam um cercadinho só para eles,
fechava o grupo, entre eles se fartavam, de modo que ficava até embriagado, enquanto uns passavam fome. E Paulo fala que eles não estavam aguardando, versículo 21, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ou seja, Paulo está falando assim, vocês estão trazendo de casa um banquete que é para servir todo mundo, mas na hora que chegar lá, vocês comem do que vocês trouxeram. Só vocês comem. Era como se, né, a gente fizesse um banquete. Aí a pastora Catarina trouxe um... O que você trouxe, pastor? Fala aí. O que você ia fazer no banquete? Estrogonofe. Aí na hora de comer, a pastora ia só assim, eu vou comer só o estrogonofe, porque esse eu garanto, entendeu? Não quero de nada, não. Ontem foi isso, né? O pessoal da liderança, cada um fez um prato lá e tal. Até brinquei assim, fui pegar o purê de batata, a Lília tinha feito, né? Eu falei assim, eu quero saber quem fez purê aqui, ministro. Tem que estar bom demais. Ela estava do lado assim, né? Você sabe, foi eu. Falei, por isso que eu estou comendo à vontade aqui. Ó. Esse eu já garanto, entendeu? Mas era como se os caras levassem para lá, e o que era para todos, eles fechavam, vem cá, vamos comer só nós aqui, e eles comiam, e aqueles que não tinham nada, ou que tinham pouco, ficavam com fome, e eles não aguardavam uns pelos outros. Vocês lembram quando fala assim, quando for comer, aguardar um pelos outros, né? Nós vamos falar disso ainda. Aí, versículo 22, não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou seja, você não estava na sua casa agora, já que você queria comer tudo que você trouxe, por que você não comeu lá? Come na sua casa, come lá. Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos dizei? Louvai-vos-ei? Nisso eu não louvo vocês, não. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aí agora ele entra, de fato, na ministração da ceia. Até desequilibrei, que foi forte demais. Falei da ceia, até alimento, não precisa de alimentar. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, aí Paulo fala assim, cara, se você tiver fome, come em casa. Ou você só veio aqui para envergonhar a igreja. Você vem envergonhar as pessoas que não têm nada, você veio aqui para se mostrar, tipo isso. Era isso que Paulo estava trazendo. Aí, no meio de uma chamada de atenção, ele entra com o ensinamento da ceia agora. Ele fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu recebi do Senhor. E quando Paulo fala assim, eu recebi do Senhor aquilo que o que eu recebi, eu estou ensinando vocês, Paulo está falando assim, eu ensino vocês por meio da tradição. O que era a tradição? Quando a gente estudou lá no inicinho, né, bibliologia, a gente viu a diferença de tradição, por exemplo, a Torá, né, a Torá é a Torá não, o Cabalá, que a gente chama de Cabala, mas é Cabalá, que é o quê? É a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, porém, com tradições orais, coisas que foram faladas de pai para filho, e foram passando muitos ensinamentos, era como se, vamos supor, 10 tataravô do Bruninho para trás, falou que viu um disco voador, aí foi passando para o 9º, para o 8º, e hoje o Bruninho sabia dessa história como se fosse verdade absoluta, porque isso foi passado de geração em geração. Então, a Cabalá hoje é um ensino da Torá oral, algo que foi passado de geração. Então, quando a gente entra com a bibliologia, quando começa a ser anotado as coisas, aí sim a gente não tem margem para o erro, para fugir da profecia, porque está escrito, não é o que eu penso, porque a tradição ela pode ser alterada, porque se não tem nada escrito, então a tradição é o que eu falar que a tradição é tradição. É igual a lei lá no Brasil. Está escrito no papel, mas ninguém respeita, entendeu? É diferente lá, lá é mais sem vergonha. Quando se trata da Bíblia, hoje o que nós temos escrito é por quê? Para que não haja desvio, porque se está escrito, está escrito. Acabou. Eu não posso falar assim, porque eu acho que é assim, não, você não pode achar, porque está escrito. Então não é tradição mais. Quando Paulo fala assim, o que eu recebi, eu estou ensinando, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, aqui não tinha Bíblia para Paulo pegar a Bíblia igual nós
e destrinchar a Bíblia aqui, abrir para um lado, para o outro. Não tinha isso. Tinha os escritos dos profetas? Tinha. Tinha os escritos do Antigo Testamento, mas isso não era tudo junto, organizado. E a Bíblia na mão, que o cara abre ali, tem tudo pronto. Então, hoje nós não usamos mais a tradição. Usamos é o quê? É Bíblia. Hoje está escrito, não é algo só falado mais assim, né? Então, aí agora Paulo entra falando da ceia, né? Ele fala assim, ó, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, aqui Paulo agora, que logo após essa festa do amor, onde havia um banquete, onde as pessoas estavam fazendo tudo errado, Paulo agora entra com o ensinamento da ceia. Cara, e a ceia, assim, a ceia é uma mensagem que você pode pregar na ceia toda vez, a ceia, e Deus vai falar algo diferente toda vez. Porque, mas eu cresci num contexto onde as pessoas eram tiradas da mesa, elas eram removidas da mesa. E quem removia, às vezes, era um cara que era, trazendo para o seguinte, ninguém é digno da mesa, ninguém é digno. Aí, dentro do ninguém é digno, tem uns que é menos digno ainda, né? Tipo isso. Aí, às vezes, essas pessoas eram tiradas da mesa por alguém que era menos digno que ela, e tirava da mesa. Então, quando a gente entende o que é a ceia, né? A visão da igreja que eu fui nascido e criado era o seguinte: você só participava da ceia se você fosse batizado nas águas, né? Era uma aliança que você fazia no batismo nas águas, você reconhecia a Cristo ali, a partir dali você tinha acesso a estar na mesa de Jesus. Mas isso não tem amparo bíblico, não tem amparo bíblico. E a Bíblia não fala disso, não existe um grupo que ele é mais próximo, que ele possa ter regalias diferentes de todo mundo. Não existe isso. Então, imagina a situação, tem gente, esse camarada, ele foi tirado da mesa, ele foi expulso da mesa, chutado da mesa, não teve a oportunidade de voltar. E esse cara, talvez o único dia que ele tinha para pensar na vida e pensar assim, cara, o que eu estou fazendo na vida, era no dia da ceia. Porque esse cara, ele vivia uma vida mais ou menos. Mas no dia da ceia, a palavra era direcionada. Que esse cara, sentado, ele antes de tomar a ceia, ele pensava, cara, realmente eu preciso mudar de vida, né? O que Jesus fez por mim. Naquele dia era o único dia que o cara pensava na vida e falava assim, cara, eu preciso mudar de vida realmente. Mas aí o que a gente fazia? Tirava esse cara desse dia. Falou, não, nesse dia você não vem. Pode falar, pastora. Isso aí vem de muitos conceitos, né? Um conceito, por exemplo, na ceia só tinha os 12 apóstolos, não tinha mais ninguém. Cadê o povo? Né? Só tinha os apóstolos de Jesus, só tinha quem era mais próximo. E não foi um momento aberto para todo mundo, né? Ele fala assim, porque se fosse para todo mundo, estava todo mundo na mesa lá com Jesus. Mas Jesus, ele ainda estava dando ensinamentos ao povo ali ainda. Jesus estava ensinando a igreja como que ia fazer. Aí, essas pessoas esquecem que quando chega lá no concílio, em Atos capítulo 15, Tiago fala assim, gente, nós não precisamos exigir que esse povo participe de circuncisão para poder ser salvo ou viver esse evangelho igual a nós. Vão embaraçar esse povo para quê? Isso vai mudar o quê na vida dele? Com isso, nós não estamos pregando que tem que ser de qualquer forma. Todo mundo, o cara é bandido, adúltero, isso é a vida de qualquer jeito. Toma a ceia aí e resolve. Não é assim. Tanto é que no dia da ceia, a gente prega uma palavra direcionada para a pessoa pensar na vida, cara. Qual a vida que eu estou levando?
é isso mesmo? É isso que eu vou viver? Só que o que a gente tem que entender é que quem preparou a mesa para a ceia? Jesus. O apóstolo pregou disso 2 semanas atrás aqui, quando Jesus preparou a última ceia, ele falou assim, ó, falou com os discípulos assim, ó, vocês vão em tal lugar assim, vocês vão ver um homem com um cântaro na cabeça, e vocês vão seguir esse cara. Não era normal ver um cara carregando água, porque por mais que era um serviço pesado, era o serviço das mulheres. Vocês lembram a mulher samaritana? Estava ela buscando água lá, porque era a mulher que pegava água. Você nunca iria ver um homem carregando água, porque o serviço era da mulher. Então Jesus fala assim, vocês vão ver um homem com cântaro na cabeça, vocês vão seguir ele. Se Jesus fala assim, vocês vão ver uma mulher com cântaro na cabeça, eles não iam saber quem seguir, porque você chegar lá, tinha um monte de mulher carregando. Então Jesus fala assim, vocês vão ver um homem, segue esse cara. É lá, aonde ele vai levar vocês até o lugar que nós vamos fazer a ceia. Então, Jesus já tinha tudo pronto. Não foram os discípulos que escolheram o lugar, não foi eles que prepararam. Eles chegaram lá, o lugar estava pronto. E quem que já avisou o homem do cântaro na cabeça? Quem é que preparou tudo? Foi os discípulos? Não, eles nem sabiam. Tiveram que achar o homem, seguir atrás dele. Na hora que chegou lá, era como se o homem falasse assim, vê-se esse e falou assim, é aqui, ó, pode entrar aí, já está preparado. Foi isso que aconteceu, eles não fizeram nada. Jesus é quem preparou. Se o dono é Jesus, quem tira da mesa é quem? Jesus. Eu sou o convidado. Imagina eu chegar na sua festa, que você preparou, aí eu falo, não, mas fulano não tinha que estar aqui não. Eu falo, não, mas quem está dando a festa sou eu, ué. Eu chamo quem eu quiser. Aquela passagem que a gente vê assim, que o homem deu uma festa. E ele mandou o convite para todo mundo. Ele mandou o convite, ó, convida fulano, todo mundo garantiu que ia estar na festa. Só que no dia da festa, eles começaram, a Bíblia fala, um a um começaram a excusar-se. Excusar-se seria assim, dar desculpa e não ir. Ah, eu comprei uma junta de boi, eu tenho que cuidar deles. Não vou poder ir na festa. Aí o outro fala assim, ah, não, eu casei, eu vou agora, estou casado, vou viajar. O outro fala, não, sei lá, vou fazer um podcast, uma coisa assim, né? Brincadeira. Mas aí cada um tinha uma desculpa, de modo que o servo chegou para o Senhor, Senhor, eles não querem vir. Aí o Senhor falou assim, então você vai pelas ruas buscar as pessoas que estão doentes. Você vai buscar os caras que estão nos vales aí, tudo doente, traz todo mundo para cá. E eu te afirmo, olha o que o Senhor falou, eu te afirmo que nenhum dos outros, eles vão participar dessa ceia mais. Ou seja, eles já tinham sido convidados, mas eles abriram mão. Aí aquele Senhor falou assim, não, agora você vai obrigar esse povo que está aí, ó, os doentes, os oprimidos, os aleijados, a entrar aqui. É como se falasse, eu quero alimentar esse povo. Só que esses outros que deram desculpa, eles nunca mais vão ter a oportunidade de entrar nessa mesa aqui. Então, aquele homem era o cara que era o dono da festa. É ele que estava dando a festa. O convidado não tinha condição nenhuma de falar assim, você pode ou você não pode. Rapaz, o convidado só de estar lá, ele já tinha que estar assim, ó. Só de eu poder estar aqui já está bom. Aí chega no dia da ceia na igreja, a gente acha que está no direito. Eu não sou o dono da mesa, mas eu quero tirar. Não, você não pode. Você também não pode. Ah, você não pode também não. É isso que eu falei. Eu falei assim, que eu já vi pessoas que foram tiradas da mesa, foi tirado por um cara que nem devia estar lá, se a gente for olhar isso. Era só membro. É só membro. Então, se você pode ser, você é o pastor, mas se você estivesse lá, você não ceiava no dia. Era só por membro da casa, entendeu? Isso aí começou recente. Isso aí nem sempre foi assim. A igreja que meu pai é hoje, ele já faz essa pergunta, amado, se você que está aqui, você é batizado e está em comunhão com a sua igreja local, pode participar da ceia com a gente. Mas nem sempre foi assim. Porque numa dessa aí, tinha um cara lá da presbiteriana participando com eles. Um cara da batista e não podia. Entendeu? Não podia. Então, muitas pessoas que saíram da igreja nesse período nunca mais voltaram. Era muito constrangedor. Eu não dou, eu não concordo com essas pessoas dela ter abandonado Deus. Ela podia ter ido para outra igreja.
igual muitos foram, nesse período que pessoas saíram, foram para uma batista, foram para uma quadrangular, e essas igrejas cresceram, entendeu? E essas pessoas, mas tem pessoas que nunca mais voltaram para a igreja. A vergonha foi tanta, que ele nunca mais voltou. E tem aqueles que falam assim, não, eu vou servir Jesus em casa. Eu não preciso disso aí, né? Não preciso passar isso aí. Como é que eu vou olhar a igreja agora? Sendo que eles falou tudo que eu fazia lá na frente, entendeu? Tipo isso. Então era muito constrangedor. Aí, o que a mesa, cara, a mesa da ceia, quem preparou toda ela foi Jesus. Se fosse assim, Judas não tinha tocado na ceia, na última ceia. O cara que estava lá, traiu Jesus, vendeu Jesus, participou da ceia na mesa lá com ele. Estava na mesa com ele. E ele sabia o cara, sabia quem era o cara, conhecia o coração do cara. E nós nem conhecemos o coração e queremos tirar. Não, sai da mesa que você não é digno. Olha pra você ver, cara. Aí, tipo assim, a gente, bem resumido, né? Porque ceia, cara, dá assim, muito tempo você falar. Mas aí, olha para você ver. A Bíblia, eu gosto de falar da ceia lá do Éden já. Lá no Éden, porque é lá que começa. Lá, Jesus, lá Deus, ele preparou tudo. O Éden, o homem não plantou nada. Ele chegou, o Éden estava pronto. O Éden já dava fruto. O homem só chegou para cuidar daquilo que Deus já tinha colocado na mesa. Ou seja, Deus preparou uma mesa e falou assim, senta comigo, tu está na mesa, você não precisa fazer nada. Eu vou colocar na mesa. Aí o homem, a gente sabe, ele cai, pecado, e ele não mais, ele pode ter acesso àquela mesa. Não por causa da mesa, é porque ele não consegue mais ver a glória de Deus. Porque Deus estava na mesa lá, com a cara limpa. Ele não conseguia mais contemplar isso. Então o homem, ele é tirado da mesa. Só que assim como sai da mesa, Deus já começa a achar um jeito de relacionar com esse homem de novo. Aí você vê que o homem nunca ficou desassistido. Nunca. O homem nunca ficou desassistido de Deus. Teve período que Deus não falou, não teve profecia nova, mas o homem não ficou desassistido. Prova disso é que, no período de 400 anos de silêncio, o que estava acontecendo lá? O povo de Deus estava lutando lá contra um imperador maluco que estava sacrificando dentro do templo. Ou seja, Deus estava assistindo o povo. Aí o homem é expulso do Éden. Deus agora arruma um jeito de se revelar, limitando ele próprio, para o homem não morrer diante da presença dele. Agora ele se revela através de um tabernáculo. Está no meio do homem. Tudo preparou. Depois vem o tabernáculo, depois vem o templo. Aí depois Jesus vem. Tudo isso é para falar com o homem assim, cara, eu quero voltar você lá para a mesa que eu fiz lá no início. Eu quero só pegar você e pôr lá na mesa de novo. Para que você está fazendo tudo isso? Não precisa que isso tudo aconteça. Eu só quero voltar você para a mesa. É isso. A Bíblia toda resume em Deus resgatando um homem que já esteve na mesa, Deus ir lá buscar esse cara e pôr na mesa de novo, e esse homem entender, tudo que está aqui, nada eu preparei, tudo vem de Deus, tudo é dele, tudo é por ele, e tudo é ele que preparou. Aí agora eu, como o cara que me acho digno, né? Eu me acho digno de estar na mesa, e me acho digno, no mesmo tempo, de julgar quem não pode estar na mesa. Olha para você ver que loucura. Então, nós fizemos isso. Começamos a tirar pessoas da mesa, porque a gente se acha que é digno. E assim, a gente só cai do cavalo com isso. Aí quando a gente fala assim, tem que ser digno para estar na mesa. Quem é digno? Ninguém. Ninguém é digno. Aí tem a outra questão que é criança participar da ceia. Assim, como é que a criança ela vai participar se ela nem sabe o que está acontecendo? Eu falei assim, concordo com você. Ela tem que discernir, porque fala assim, versículo 27. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Qualquer um que comer, onde que fala de discernir? Quer ver, ó? Eu vou ler o 28, está no 29, mas vou ler o 28 também. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Ou seja, a gente precisa entender o que está acontecendo. Só que, se eu pegar, vamos agora, porque antes de discernir, fala assim, o que come indignamente. Ou seja,
Antes de discernir, eu preciso ser digno. Eu preciso ser digno, eu não sou. Quem nos torna digno é quem? É Cristo. Ele nos torna digno uma vez que eu reconheço que não sou digno. Olha, eu reconheço, eu não sou digno. E tudo isso eu só posso por causa do Senhor, pelo que o Senhor fez. Esse ato me tornou digno porque eu reconheci que eu nada fiz, e quem fez foi Jesus. Mas aí, se eu pegar lá o início, a dignidade, ou eu ou a criança, quem tem mais mais possibilidade de estar numa vida de pecados? Eu, o bonitão aqui, pastor da igreja, né? Ou uma criança de 3 anos de idade, gente. Que chance tem essa criança estar numa vida de pecado com 3 anos de idade, numa vida promíscua, e se morrer agora vai para o inferno? Não existe essa possibilidade. Aí fala assim, não, mas ele não entende, meu irmão. Você sabe, aí a gente tem que voltar naquela palavra lá, quando fala assim, ó, se a gente joga a semente, se a semente primeiro não morrer, não vai germinar. Fala assim, você é especialista em plantar? Você sabe o que acontece quando a semente, quando você joga, ela morre, você conhece o processo todo? Não, por que você joga a semente? Porque você sabe que vai crescer, não sabe? Pois é, meu filho, você não precisa entender o que está no coração da criança, você só sabe que ela é mais que você. Só isso, já faz... aí se eu fosse olhar, não, vamos lá para a antiga aliança, onde a criança era inserida na aliança no 8º dia. No 8º dia, ele já era inserido na aliança. Ou seja, se ele ceiasse, aquela criança, a partir do 8º dia, já estava ceando. Porque ela já foi inserida na aliança. Aí, para evitar isso, a igreja presbiteriana, sabe o que ela faz? Já pega a criança e batiza de uma vez, quando nasce. Por quê? Não, a gente já pode, porque ela já batizou, já está batizada. Inserimos ela na aliança. Então, não faz sentido, né? Agora, eu falar assim, talvez ela não tenha uma consciência do que é aquilo, mas ela tem um coração puro, que ela pode participar desse momento. Ela não sabe ainda a totalidade, mas a pureza do coração dela permite que ela esteja ali com a gente, entendeu? Então, aí, ceia, velho, é o seguinte, a gente entender que a mesa não é nossa. A mesa não é nossa. Não fomos nós quem fizemos, nós não colhemos nada, não colocamos nada na mesa. É aquela música do Vilas Boas. Eu não trouxe nada para a mesa. Ele fala assim, eu só trouxe fome, né, e uma sede. Tipo assim, eu não trouxe nada, eu só trouxe a fome e a sede. Olha para você ver. É forte isso ainda. Eu lembro que tinha uns... só isso. O que você precisa para estar na mesa? Fome e sede. Que é isso que tem na mesa. Entendeu? Então, se você tem fome e você tem sede, filho, vem e toma e come. E aí, a mesa é para você mesmo. Ah, não, mas é só para digno. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fileirinha aqui, universal aqui, trenzinho da alegria, todo mundo embora para casa, filho. Porque não tem ninguém digno aqui. Vamos embora, todo mundo, deixa o pão aqui, deixa as formigas comer. Porque aqui não tem ninguém, não. E se você pergunta para os caras assim, tipo, se você for numa reunião dessa, fala assim, eu queria que levantasse a mão, só quem é digno de comer esse pão aqui. Fala para mim. Mas aí antes você tem que ler lá no Apocalipse, fala assim que o João, ele viu um livro que ninguém era digno de desatar o selo. Aí você manda a pergunta para a igreja, quem aqui é digno de desatar o selo? Fala para mim. Porque João só chorava, ele não achou ninguém digno, ele chorava, porque ninguém era digno. Até que alguém falou com ele assim, João, não chora, o cordeiro está aqui, ele é digno de desatar o selo. Aí João entendeu, ele é digno. Aí eu vou trazer para a mesa agora, para a ceia. Quem de nós aqui, irmão, levanta a mão e concorda comigo aí, quem é digno? Os caras levantar a mão, você pode dar um couro nele. Pode dar um couro, ou então ele é surdo, ele não escutou, né? Então, aí Paulo ele continua dizendo aqui, ó, no versículo 29, né? Vamos ler de novo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Outra coisa, versículo 28, vamos voltar no 28.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Aí agora vamos voltar lá para a oferta. Quando Jesus ele fala assim, ó, se você for ofertar, mas se você tiver com problema com alguém, você vai lá primeiro, pede perdão. Não oferta. Deixa a sua oferta, pede perdão. Depois você vem a oferta. Mas ainda assim, na oferta, quem ia oferecer algo era você. Você que ia pegar e ofertar. Eu estou dando. Joguei meu telefone, não precisa de misericórdia. Você que está ofertando alguma coisa, está vindo de você. É você que está dando. Então Deus falou assim, ó, antes de você dar, você vai lá, pede perdão, conserta a sua vida, depois você vem cá, pega a oferta que você deixou e entrega. Porque eu estou entregando algo, mas na ceia eu não estou entregando nada. Eu só estou recebendo, não tem nada de mim. Por isso que ele fala assim, ó, examine-se o homem a si mesmo e coma. Porque se eu estivesse ofertando alguma coisa, ele ia falar assim, ó, examine-se a si mesmo. Aí se você vê que você não pode, vai embora para sua casa. Conserta a vida primeiro, depois você volta e me oferta alguma coisa. Mas aqui nós não estamos ofertando nada. Aqui quem está ofertando é Deus, a mesa é dele, tudo está na mesa é ele. Ele fala assim, você vai examinar. Examinou? Come agora. Não deixe de comer. Não tem isso. Entendeu? Então, nós não podemos tirar ninguém da mesa. Não existe isso. Tira da mesa. Vamos tirar fulano. Não existe. A mesa não é nossa. Continuando. Versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperai uns pelos outros. Aí Paulo agora, ele está lembrando já da festa. Cara, espera um pelos outros. Não sai comendo o que você já trouxe aí, não. Agora ele fez menção da ceia e agora ele lembrou do que estava acontecendo. Então, quando vocês for juntar, espera um pelos outros. Mas, se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-eis quando eu for ter convosco. Então, cara, a gente precisa pensar nessas coisas, né? Porque nós, como seres humanos, né, falhos que somos, a gente é muito fácil e rápido em julgar, né? A gente é rapidão em julgar e difícil da gente olhar para nós, né? Por isso que a Bíblia fala, né? A gente vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave. Tem umas passagens que é como se fosse assim um trem no seu olho, né? O trem do mineiro. Então, aqui dois ensinamentos que Paulo fala. Um é referente à mulher, onde que podemos dizer que uma pontinha do feminismo apontou aqui, tá? E é nesse contexto mesmo que o feminismo aparece. Tipo assim, falar assim, nós somos iguais aos homens, não precisamos de homens para nos proteger, podemos fazer tudo o que eles fazem, mas quem perde com isso é só a mulher. Né? Só a mulher que perde, porque ela para de gozar daquilo que ela poderia gozar se ela tivesse no lugar dela, né? E o cara na função dele. E é isso. Então, quando a mulher ela entende o lugar dela, que não é de menosprezo, menos importante, é lugar de... Deus ele é tão sábio que ele tirou da costela de Adão, né, a mulher. Porque se ele tira do pé, eles iam falar assim, tá vendo? Deus pôs a mulher no chinelo. E se ele tira da cabeça e fala assim, a mulher manda no homem, porque está assim. Aí Deus tirou daqui, porque aí está do lado. Não está no meio. Nem está acima nem abaixo. É igual. Então, porque a gente tem que pensar em tudo. Hoje a gente faz a hermenêutica disso. Se tivesse tirado lá do pé, meu filho, você não tinha certeza. Que essas passagens aqui ia ser tudo assim. Porque lá no Gênesis já falava, Deus tirou do pé porque é assim. Uhum. É autossuficiente. E sabia que é essa condição que fez o feminismo tomar uma proporção muito grande. Que
que antigamente, não que era certo, né? Nós estamos falando assim, tinha tipos de homens diferentes, né? Mas já tinha aquele homem que tinha mulher dentro de casa, que era uma mera empregada, e tinha que fazer tudo e ainda realizar os desejos dele, né? Esse era o cara machão, brutão, e a mulher dentro de casa era só para servir ele e cuidar da casa. Era para isso. Ela não ajudava em nada, assim. Não tomava decisão nenhuma com ele. Ele tomava todas as decisões, ela só tinha que aceitar. E existem aí, esse tipo de mulher começou a ter poder econômico. E a mulher não saía debaixo disso porque ela não tinha como. A mulher não podia trabalhar, tinha os meninos para cuidar, não tinha tempo para fazer as coisas, ela não tinha poderio econômico, tudo que ela precisava, marido que provia. Quando esse tipo de mulher que era tratada dessa forma, ela começou a ter o seu próprio dinheiro, ela começou a ver a pontinha. Cara, não dependo dele. Eu posso gerar o meu valor. Eu posso trabalhar. Dentro disso aí é que nasce o feminismo. Não vamos mais ser oprimidas dentro de casa, fazer tudo, não poder sair, depender do marido para tudo e tal, tal, tal. Vamos fazer nós mesmos, não precisamos dos homens. Nasce aí o feminismo muito forte. Mas existia, e existem hoje, homens que são bons maridos, bons pais, e tem a esposa. Eu não gosto de falar assim que a minha mulher não trabalha. Eu nunca falei assim, minha mãe não trabalha. Eu falei assim, minha mãe trabalha em casa. Trabalha mais que nós. Outro dia eu precisava mandar um e-mail. Aí no e-mail, era um negócio de advogado e tal, eles precisavam saber qual que era a minha situação, onde eu trabalhava, o que a minha esposa fazia, que trem tudo, era um questionário. Eu falei assim, a minha esposa não trabalha fora, ela trabalha dentro de casa. Eu coloquei entre parênteses assim, e trabalha mais que eu coloquei dentro de parênteses assim. Eu falei, mas isso não gera receita, porque ela está dentro de casa. Então, assim, essa ânsia de vou me tornar tão importante, vou me sustentar, vou me manter tão bem quanto ele, nasce o feminismo muito forte. Mas a mulher, quando ela entende, né, e tem essa possibilidade dela viver a parte de mulher dela, ela vive muito mais tranquila, entendeu? Eu sei que não é sempre que tem essas possibilidades, né? Não é sempre que as coisas funcionam da forma que deveria ser. Mas o feminismo, várias coisas o feminismo faz. Primeiro que ele faz a mulher ficar feia, o feminismo. Eu vi um post daquele pastor Anderson Silva, todo tatuadão assim, né? Aí ele posta fotos antes e depois da menina ou da mulher se tornar feminista. Aí uma foto linda, a menina, linda, olho claro, e unha feita, tudo linda. Aí depois do feminismo, a menina com o cabelo todo azul, com cabelo debaixo do braço, assim, quase fazendo trança, assim, ó, e com a cara toda esquisita. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Não, porque agora ela é feminista. Eu falei assim, o feminismo só serve para deixar a mulher feia? Que isso? Deixar ela parecida com um homem, né? É triste. Então Paulo tratou esses dois aspectos. Ele não tratou o feminismo, né? Mas a gente está falando aqui do feminismo. Ele tratou de como as mulheres deveriam se portar, lembrando que ele, em momento nenhum, ele fala que a mulher ela é menos importante que o homem. Lembrando que, só recapitulando, porque se a mulher é menos importante que o homem, Cristo é menos importante que Deus. Que está na mesma frase, no versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, o varão é a cabeça da esposa, da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Aí depois volta, Cristo é a cabeça do varão, o varão da mulher, é um ciclo, né? Então Paulo trata isso, e trata problemas na ceia, com alimentação, e assim, nós já encerramos aqui, mas está dentro do que a gente está falando, que o feminismo, ele estraga a mulher, e o homem, que é afeminado, estraga a questão do homem. Tem um ditado, eu não sei quem falou isso, mas é muito real. Ele fala assim, ó, tempos difíceis geram homens fortes. Porque o tempo é difícil, gera homem forte. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Tempos difíceis geram homens fortes. E é um ciclo. E é isso mesmo. Então, o tempo ruim trouxe pessoas fortes. É aqueles que a gente vê, né?
a geração forte dos anos 80 está morrendo. Tem um vídeo que é tão emocionante, fala assim, a geração forte, a geração está morrendo, que é aquela geração que comia bala, que achou no chão, que sujava de poeira, rasgava roupa, essa geração está morrendo. Tipo assim, então isso é um ciclo e é real. Tempos difíceis geram homens fortes, porque foi necessário, né? Mas o homem forte trouxe tempo bom. O tempo bom trouxe homens fracos. Homens fracos, vem tempos difíceis. Aí o tempo difícil traz o homem forte de novo. E é o ciclo, cara, é assim mesmo. E isso é o ciclo da vida, né? Então, gente, por hoje é só. A gente, então, hoje finalizou a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aí, na semana que vem, porque quarta-feira agora nós vamos voltar em Levítico, tá? Acho que nós só passamos a introdução de Levítico. Eu não estou me recordando, vou ter que olhar no material ali. Eu acho que a gente só deu a introdução de Levítico, não lembro. Mas a gente vai dar uma sequência boa em Levítico. E semana que vem nós não vamos ter aula, tá? Semana que vem nós vamos entrar de férias com os meninos, né? Vamos pegar um tempo fácil, né? Não tempos difíceis, semana que vem. Vamos entrar de folga semana que vem. Então, quarta-feira nós vamos estudar Levíticos. Amém? Vamos orar então. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Mais uma vez somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom. E as Tuas misericórdias é o motivo, Pai, da gente não ser consumido, Pai, pelo Senhor. Deus, eu peço ao Senhor que leve-nos em paz e segurança para nossos lares, Pai. E assim como o Senhor nos trouxe, e que o restante de dia seja abençoado. Os que nos acompanham pela live, que o Senhor também os abençoe. E que em tudo o Teu nome seja engrandecido. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, com o teu ministério. E a igreja diz amém. Amém, pessoal.